Meu nome é Pedro Correia, sou um dos sócios gerentes da Aquagri, que é uma empresa especializada em engenharia de água, especialmente na parte de gestão de rega em agricultura, gestão de grandes sistemas de rega. A Aquagre Sim, é uma empresa ligada diretamente à água, à rega. exatamente. Hoje, nós estamos aqui no Algarve, estamos aqui num evento de citrinos. Citrinos consomem água. Há quem diga, inclusivamente, que os citrinos consomem muita água. Água. Então, isso é discutível. Pronto. Sim. Mas, vocês, enquanto empresa que lidam com a água, o que está a viver neste momento aqui em Algarve, principalmente no Algarve, a escassez de água, isto preocupa-vos? Sim, evidentemente, mas às vezes não exatamente do modo como está a ser apresentado. Está a ser apresentado como uma grande seca no Algarve, catastrófica, e tentam-se apresentar medidas globais para o Algarve inteiro, sem distinguir entre diferentes realidades. E quando nós olhamos para os números concretos, vemos que aqui Silves, Arade, Silves, Lagoa e Portimão, ou do outro lado do Sotavento, a situação está realmente preocupante, mas não está catastrófica. Os números globais parecem, mas se nós aos números globais retirarmos a bravura, o Barlavento todo, os números do meio e do Sotavento são preocupantes, mas não catastróficos. Enquanto que, do lado da bravura, está em catástrofe total já há 2 anos. Há 2 anos que os regantes não recebem uma única gota d'água. E esta, quando começamos a olhar para os números e para os dados, aquilo que vemos não é tanto que há uma seca contínua, há seca, sim, mas o que está a acontecer é uma deslocação dos padrões de chuva. O Barlavento era o sítio onde chovia mais no Algarve, historicamente, sempre. Vamos ver os gráficos, e no Barlavento chove muito mais do que no resto. O que está a acontecer é, dá 3 ou 4 anos para cá, no Barlavento não chove. Ponto final, situação total de catástrofe. Enquanto que no centro e no lado leste há seca, mas não é uma seca extrema, absurda, má. De maneira que acho que as medidas que estão neste momento a ser propostas para o Algarve estão a ser deficientes, porque tentam tratar o Algarve como uma realidade única, que não é. Isto deveria haver medidas muito específicas para a zona do Barlavento, deveria haver outras medidas mais fáceis de fazer, porque não são tão prementes no centro, no Sotavento, e ajustar, em vez de ser uma restrição igual para os outros, haver restrições faseadas e balanceadas no tempo em função das realidades respectivas. Nós trabalhamos com citrinos, com abacate, e aquilo que vemos é, nas zonas daqui, as restrições estão a ir mais longe do que deveriam ir, enquanto que no Barlavento as pessoas não regam porque não há água, não existe água. Quando se fala muito, como há pouco, os citrinos exigem muita água. Os citrinos exigem metade da água do milho por ano. O milho em 5 meses, 6 meses, gasta o dobro da água que gastam os citrinos, ou que gasta o abacate. E para mais, no milho podem-se continuar a pôr mais água e ter mais produções. Na laranja, excesso de água fala realmente sofrer. No abacate, excesso de água mata-o. Os produtores, tanto de laranjas como de abacate, estão a tentar gerir as coisas para ter um ótimo, não excessivo nem deficitário. Não há muito que se pegue neste tipo de agricultor, porque ele já está a tomar cuidado para não pôr água a mais, porque isso é mau para ele. Não gosta também de pôr água a menos, porque isso vai primeiro influenciar a cultura e depois vai destruir a cultura. Portanto, Permita-me, eu tenho que lhe colocar esta questão. sim. A Aquagri, enquanto uma empresa que lida com a água e com a eficiência de rega, etc., eh, diga-me, a agricultura, em termos gerais, é de certa forma apontada como, permita a expressão, e muitas vezes utilizada, como um bicho-papão da água. Ao longo dos anos, tem-se notado, isso é um facto, que a agricultura tem utilizado cada vez mais a eficiência. Hoje, os Sim, agricultores, os produtores, dizem que conseguem produzir mais com menos água. sim, Mas mas a não é importância, mas um a vossa. poço sem fundo. Diga, diga. Não é um poço sem fundo. Há limites à eficiência. Repare, o Alqueva, desde que começou em funcionamento,
descobriram que o Alqueva, quando foi projetado por sistemas de rega antigos, a expressão e alagamento, etc. Quando se começou realmente a regar o Alqueva, os agricultores já estavam à frente, já estamos a trabalhar com gota a gota enterrada, sondas de umidade do solo, estações meteorológicas, e de repente o Alqueva descobriu que tinha água para regar mais do dobro da área que tinha equipada. E nos últimos anos aquilo que se viu foi o Alqueva teve a expandir as suas áreas equipadas e a vender água a outros clientes, porque os agricultores estão a ser muitíssimo mais eficientes do que eram. Mas há limites onde se consegue chegar, tem de se dar à planta aquilo que a planta necessita, nem a mais nem a menos. Se estar no ponto ótimo da curva da produção. Daí a importância da vossa empresa, por exemplo. Exatamente. E, vocês têm contribuído para esta eficiência. Sim, nós trabalhamos desde 98 nisto. Fomos pioneiros no país. Temos uma carteira de clientes que eu penso que é única. E há 20 e tal anos que trabalhamos exatamente neste ponto. E diga-me, e acha que, tendo em conta esta situação que estamos a viver, uma escassez de água, e se de facto não houver medidas, e se esta situação não for alterada, tem que haver da vossa parte, enquanto empresa, uma maior preocupação no sentido de procurar ainda mais eficiência? Ou seja, é possível mais eficiência ainda? Ainda existem agricultores que trabalham à maneira antiga. Quanto tempo regamos 10 minutos? Quanto é que são 10 minutos? Não sei. Quanta água é que são 10 minutos? Não sei. Ainda há agricultores que regam assim. A grande maioria dos agricultores hoje em dia já não trabalha assim. Não é o tio com a enxada. São empresas que fazem projetos a sério, bem pensados, bem desenhados, bem implementados, e que procuram os pontos ótimos de rentabilidade, o ponto em que com o mínimo de recursos têm o máximo de rendimento. Não há maneira de aumentar mais ainda esta eficiência. Onde se pode procurar mais eficiência neste momento, por exemplo, é nos sistemas de distribuição dos perímetros de rega, em que temos perímetros com 40, 50 anos em canais com fissuras. Está a falar das associações de regantes, por exemplo? Estou a falar das associações de regantes. Ou nas redes de distribuição de água doméstica, que do mesmo modo são redes extremamente antigas e, como ouvi outro dia a Presidente da Câmara aqui de Silves dizer, nós agarramos em dinheiro que enterramos debaixo da terra que ninguém vê para melhorar a nossa eficiência. E Silves, por exemplo, passou de perdas de 60% para perdas de 40% nos últimos 10 anos. É uma melhoria muitíssimo grande. A Associação de Regantes de Silves, Lagoa e Portimão está a pressurizar os seus grandes blocos de rega. As perdas passam de 50% para zero, ou quase zero. Não é tanto no agricultor hoje em dia que tem de se procurar um aumento de eficiência que não existe, é nestes sistemas todos que são muito antigos, existem há 50 anos, que estão desatualizados, que precisam realmente de ser melhorados e tornados mais eficientes. Mas isso é como a Presidente da Câmara disse, é agarrar em dinheiro e enterrá-lo fora de vista, é agarrar em estruturas que já existem e realmente, efetivamente, melhorá-las. E para se conseguir ainda mais eficiência de rega, podemos pensar na alteração da produção, fazer uma alteração dos pomares, haver uma ação direta aí? Não, evidentemente. Se eliminarmos os citrinos e os abacates e pusermos amendoeiras ou alfarrobeiras, gastamos metade da água. Podemos fazer isso. São opções que os produtores têm que ter. Têm que ter. Os produtores e os consumidores. Porque não serve de nada estar a produzir qualquer coisa porque gasta muito pouca água e depois não vende, os consumidores não querem. As laranjas nunca vão ser substituídas por amêndoas. São duas coisas diferentes que têm mercados diferentes. Não é possível inventar aumentos de eficiência onde elas não existem.